Você já deve ter visto alguém com uma camiseta do Justiceiro, ou já usou uma. Mas de uns tempos pra cá esse símbolo está envolvido em tanta polêmica e deixou de ser apenas o símbolo de um anti-herói dos quadrinhos da Marvel. São complexos os significados que esse símbolo ganhou. A caveira do Justiceiro para sempre foi tragada por pessoas preconceituosas? O Justiceiro realmente os representa? O personagem deve ser apagado e os quadrinhos cancelados? Bom, eu não sei. Como aconteceu e o que explica a corrupção do símbolo do Justiceiro? Eu sou o Robert e esse é o Odisseia Espacial. Tá, você pode não estar entendendo direito o que eu tô falando aqui sobre esse símbolo do Justiceiro, que é só uma caveira mesmo, é tão legal, tem tanta gente usando a camiseta dele, mas vamos contextualizar um pouco. O Justiceiro surgiu em 1974 como um vilão pro Homem-Aranha, e com o tempo ele se tornou esse anti-herói. É um personagem que vai ganhando e perdendo quadrinhos mensais. Toda hora tem um quadrinho novo, toda hora é cancelado. O nome dele é Frank Castle. Ele foi pra guerra, voltou traumatizado e teve a família assassinada em um conflito da máfia. Ele adotou o nome de Justiceiro e age como vigilante usando de violência extrema e execução. O Justiceiro foi cada vez mais se tornando ídolo e modelo para muitos caras ao redor do mundo, e em contextos cada vez mais problemáticos. Em 2017, durante aquela passeata de supremacistas brancos em Charlottesville, foram vistos símbolos do Justiceiro. Durante os protestos contra a violência policial do Black Lives Matter, foram vistos policiais com o símbolo do Justiceiro. Na invasão do Capitólio americano, também tinha o símbolo. Já aqui no Brasil, foi pedido para os policiais pararem de usar símbolos que não fossem da organização e destacaram a caveira do Punisher. Inclusive apoiadores de um cara extremamente preconceituoso e violento também usaram. Mas o que exatamente significa isso? Seria a mesma coisa se eles estivessem usando símbolos do Superman, ou do Homem-Aranha, ou até do Lanterna Verde, sei lá? Claro que não. Devemos ver além do símbolo em si. Devemos olhar para a intencionalidade. Com qual intenção o símbolo é usado e o que ele procura representar? O símbolo do Justiceiro se popularizou muito entre os policiais e os militares. Sabe o filme Sniper Americano? Então, ele foi baseado no livro que Chris Kyle escreveu sobre a experiência dele na guerra. Já começou errado porque o cara não chega nem perto de ser bonito igual o Bradley Cooper, e esse bebê é um boneco. No livro é citado como ele e alguns colegas picharam o símbolo do Justiceiro nos uniformes e também por onde passavam. Há várias declarações de militares falando sobre o fascínio deles com o Justiceiro. Mas vamos lá, o que exatamente tudo isso significa? Bom, basicamente Frank Castle é uma inspiração para esses caras porque ele mata criminosos, é isso. Numa versão romântica, provavelmente eles dirão que é porque ele traz a justiça e limpa a cidade da escória. Policiais ou pessoas que se dizem tão amantes da justiça usarem o símbolo do Justiceiro é uma hipocrisia. Ele mesmo é um criminoso. Ele próprio reconhece isso, mas costuma encarar ele como o cara que quebra a lei para levar a justiça. Mas o Justiceiro é um cara arrogante e prepotente, pois o julgamento moral que ele faz sobre quem deve ou não viver o coloca em um pedestal. Ele decide. Ele decide qual crime merece qual punição. Isso não me parece muito a face da justiça. Ele não é a justiça, mas a vingança. E numa pauta sobre segurança, a vingança é a coisa mais ineficaz. Mas eu vou falar mais disso pra frente. Ao adotar o Justiceiro como símbolo, os policiais admitem a falha no sistema que ele é e querem segui-la. Há relatos de agentes da lei que dizem ser fãs do Justiceiro porque ele não precisa seguir regras ou leis, ele faz o que tem que ser feito. Sério, um agente que tem a função de proteger está adotando como símbolo o Anjo da Morte. Com qual intenção ele vai para as ruas se estampa na viatura o símbolo de um assassino? E por favor, não me venham dizer que o Justiceiro é um cara que só mata as pessoas muito do mal, assassinos frios, estupradores, porque é uma justificativa fraca e um conto de fadas no qual alguns escolheram acreditar.
Qual a linha moral que separa as mortes de criminosos hediondos e as que separa os outros? Qual o julgamento Frank tem sobre os crimes, sobre culpado ou sobre inocente? E sejamos sinceros, o Justiceiro é um personagem. A moralidade dele é totalmente flexível, ainda mais por ser um personagem de quadrinho de herói da Marvel. Qualquer um pode escrever ele, qualquer um pode fazer da forma que quiser, mas a gente sabe que existe uma base. E claro que o grande problema não é a moralidade de um personagem fictício. O grande problema é o que pessoas reais tiram da moralidade desse personagem fictício para adotar em sua própria. Sabe, a gente está discutindo sobre qual é o conceito de julgamento de um personagem que não existe, de um cara que enfrenta alienígenas e monstros e demônios da mesma forma. E a gente está falando sobre pessoas reais. Pessoas reais que têm força, que têm poder para exercer essa força, esse poder sobre outras pessoas, inspirado em um personagem que não existe, em uma ficção, em um conceito criado pela própria cabeça. O conceito da criação de Frank Castle é ele preencher essa lacuna deixada pelo sistema. Ele tenta preencher a falta de justiça do modo dele, o modo que ele aprendeu na guerra. Ele carrega essa guerra dentro dele e vive ela constantemente. A justiça não pode ser feita por um homem só. Castle usa seus métodos, tortura e morte. Ele é um homem traumatizado. Ele não é o cara que você deveria querer ser, querer se tornar ou esperar que o seu filho se inspire. Ele é o cara que você consegue até entender e talvez até ajudar a sair dessa guerra intensa e interna. Ele é uma justiça idealizada, encarnada e moldada por uma mente só. É problemático quando vemos que preconceituosos de todos os tipos estão adotando o símbolo para representá-los. Pois, se o símbolo representa morte, bom, sabemos qual o desejo deles. Quando um policial usa a caveira de um maníaco assassino que pune quem ele acha que merece com tiros, bom, eu não acho difícil imaginar qual sua intenção ou qual seu desejo. O problema do Justiceiro é que ele está ali para punir, para vingar os crimes, porém não é útil para evitá-los. O Justiceiro é um daqueles exemplos de homem ultramásculo. Ele exala a masculinidade, mas aquela masculinidade que faz mal para todos ao redor, inclusive ele mesmo. Roubando um contexto para esse assunto, Alan Moore, um gênio dos quadrinhos, comentou uma vez sobre os caras que tomaram o seu personagem Rorschach como um ídolo a se inspirar. Rorschach é semelhante ao Justiceiro. São homens com traumas profundos que não conseguem superar e buscaram na violência o seu escape. Eles seguem um código moral regido por eles mesmos e agem como vigilantes, executando quem eles acham que merece. Os dois são antissociais, mal tomam banho, mal se alimentam e possuem poucas relações. Vivem 24 horas nessa guerra. Os dois se tornaram ídolos e inspirações do mesmo tipo de pessoa. Normalmente homens conservadores, muitas vezes jovens, com uma visão de mundo que normalmente envolve preconceitos, mas eles não assumem que é preconceito, porque na visão deles é o certo. Eles gostam de falar sobre moral e costumes, odeiam os bandidos, independentemente do contexto, e acham que a solução é a violência. Eles buscam esse renascimento da masculinidade do homem real. Sendo sincero, essa é a forma que os homens são criados para ser. Somos criados para sermos esses babacas, preconceituosos e cheios de problemas internos e emoções reprimidas que normalmente descambam na violência, contra o outro ou contra nós mesmos. Assim como a maior parte dos homens, nem Frank Castle, nem Walter Kovacs sabem pedir ajuda. Eles são feitos para serem retratos desse problema e nos inspirar a buscar ajuda e buscar melhorar, não se aproximar ainda mais deles. Muitos heróis acabaram refletindo as problemáticas da masculinidade tóxica e acabou servindo como um validador para alguns leitores. Alan Moore falou que criou o Rorschach baseado no que seria um Batman ultra realista. Um cara doido pela vingança, que fede porque não toma banho, se alimenta igual um animal e não tem namorada, afinal, ele não tem jeito com as pessoas. O problema, segundo Alan Moore, e eu concordo, é que uma boa parte dos caras se identifica com isso.
é uma espécie de glória encontrada na autodepreciação. Os caras acabam se identificando com esse cara que não tem tato social e se enxergam como underdogs, caras fora da sociedade, ou no termo mais popular, red pill. Acabou que essa coisa é padrão não só nos heróis de quadrinhos, mas nos heróis de ação no geral. Já percebeu como boa parte deles parece não ter desejos sexuais? A desculpa é que mulher atrapalha um herói. Isso temos nos heróis de ação, nos policiais do noir, com as femme fatale e nos quadrinhos. Na verdade, é uma desculpa por não saberem lidar com mulheres. Você vê que eles tratam elas como objetos, porque não sabem tratar como um ser humano. O Rorschach ele é claramente baseado em Travis Bickle, protagonista do filme Taxi Driver. Travis é um cara que voltou da guerra e não sabe se encaixar na sociedade de volta. Ele tem visões muito distorcidas sobre o mundo e se vê nesse lugar de justiceiro que está pronto para se matar para salvar o mundo dos pervertidos e criminosos. Ele também inspirou o filme Coringa. O problema é a falta de interpretação da galera, de não entender que esses caras ali são escrotos, não modelos. São um alerta do tipo, ei, se você tá parecido com esse cara, para agora, busca ajuda para não acabar como eles. E novamente, abrindo parênteses, são filmes, são personagens de quadrinhos, eles não são reais. Eu não sei se a maioria da galera sabe. Não tem problema de você gostar do personagem, de achar o personagem super interessante. Eu gosto muito do Rorschach, como ele é desenvolvido, como ele é trabalhado na HQ do Watchmen. Taxi Driver é um filme genial, mas assim, eu não vou buscar em personagens de filmes modelos para inspirar minha vida. Claro que o filme, o quadrinho, ele vai passar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que interpretar para poder analisar, para poder ter uma visão diferente, para gerar questionamentos, críticas e discussões, não modelos. Mas claro, o maior atrativo do Justiceiro é o militarismo. Ele anda fortemente armado e é um ex-veterano de guerra. Durante os séculos foi incutido na cabeça dos homens que a guerra é algo másculo, viril. A guerra é o símbolo máximo da macheza, e para onde os homens devem ir para dar suas vidas por algo maior. Ainda mais com essa adoração às armas de fogo, que são também um símbolo fálico, uma demonstração da masculinidade através de um símbolo que lembra um pênis. Por isso tantos heróis com armas gigantes. Mas assim, boa parte das guerras eram só brigas de poderosos mandando peões para serem sacrificados, não é? E é sobre isso que a parte militar do Punisher fala tanto. Entenda, ele não quer, ou não deveria, exaltar a guerra. Ele é um produto dela, um homem que foi quebrado por ela e quem o mandou pra lá o abandonou. A história Justiceiro, o Fim, me mostrou uma coisa sobre o Justiceiro. Ela mostra o Frank num futuro pós-apocalíptico, e me mostrou que toda a história do Justiceiro, tudo o que ele faz e tudo o que ele viveu é sobre frustração. O Justiceiro não é o herói ideal, nem o que você gostaria de ter por perto. Ele é o cara que pune os crimes, mas poucas vezes os evita. Ele não tá lá para resolver o problema da violência, ele tá ali para puni-la. A base dele é de um homem que foi pra guerra e fez coisas duvidosas lá. Ele voltou e viu a família morrer sem poder fazer nada. Ele é um homem frustrado por não conseguir resolver as coisas e se colocou na função de punir. Ele chega depois que o crime acontece. Ele sempre chega tarde demais. Esse é um aspecto interessante dele. E como nós sabemos, a frustração descamba em violência. E é por isso que o personagem é tão interessante. Em uma HQ recente, o Justiceiro encontra policiais que o admiram e que usam seu símbolo nas viaturas. A resposta de Frank é rasgar o símbolo e ameaçar os dois. Ele sabe que o que faz é o errado, e os policiais não deveriam seguir esse exemplo. O Gary Conway, um dos criadores do Justiceiro, vive esses últimos anos aí em uma empreitada para resgatar esse símbolo. Segundo ele, a maior parte dos fãs que o procuram em feiras de quadrinhos e gostam do Justiceiro são pessoas de minorias étnicas. Ele diz que Frank é um cara abandonado pelo sistema e oprimido, então essa deveria ser a identificação com ele, e é a identificação que ele vê dessas pessoas que são oprimidas realmente pelo sistema.
o Gary juntou artistas de minorias para lançar uma linha de camisetas com o símbolo do Punisher redesenhado para apoiar o Black Lives Matter. O resultado são essas artes fodas pra caramba. É uma tentativa dele de tirar esse símbolo do peito dos preconceituosos e violentos. O símbolo do Justiceiro é muito bem feito. As camisetas com símbolos são muito bonitas, mas os símbolos carregam significados. Os símbolos são representativos e devemos vê-los com um olhar crítico. Hoje, infelizmente, é difícil usar uma camiseta do Justiceiro sem ser confundido com um desses caras preconceituosos e que tem problema de interpretação de texto, que carregam esse símbolo como um símbolo da violência. E o que a Dona Marvel, por exemplo, poderia fazer sobre isso? O que nós devemos fazer sobre isso? O símbolo deve ser banido? O Justiceiro nunca mais deve aparecer numa HQ? A gente tem que fazer um novo símbolo pra ele? A gente tem que dar aula de interpretação de texto pra quem lê esses HQs? Eu não sei. Realmente, eu acho que essa é uma responsabilidade da Marvel, só que como uma empresa multibilionária, eu não sei se eles estão ligando um pouco. E então eu acho que é responsabilidade nossa olhar de forma mais crítica para todas essas coisas e para o que elas representam.